É, aí está a minha lavoura de alho. Como que você avalia esse trabalho aqui? Deixa aí nos comentários o que achou desse trabalho. O que você vê aqui neste vídeo é a plantação de alho. Portanto, esta aqui é a minha lavoura do alho, aqui naquilo que é a minha roça do plantio de árvores frutíferas. Então, eu decidi plantar 18 canteiros de alho. Deixa aí nos comentários o que achou dessa produção. Deixa aí se tiver alguma dica sobre a produção de alho. Deixa aí nos comentários que eu vou aderir à sua dica. Inscreva-se se é novo no canal e ajude o canal a crescer.